Boa tarde, turminha. Tudo bem com vocês? E aí, animados para mais uma aula? Vamos então dar início à nossa aula de hoje? Então vamos lá, para a gente começar, peguem o calendário de vocês, tá? A Pro já está com o dela aqui. Então, olha só, a Pro já pintou aqui para adiantar, tá? Então, hoje é dia 22, muito bem, 22 do mês de maio do ano de 2020. Hoje já é sexta-feira, turminha. Olhem só, a Pro anotou aqui no dela, eu quero que vocês anotem aí no de vocês também, tá bom? Se hoje é sexta-feira, dia 22, amanhã é sábado, 23 de maio. Sábado a gente vai ter aula? Não. Então, quero que vocês anotem aí no calendário de vocês. Olha só, a Pro já fez uma casinha aqui no dela. Domingo, então, vai ser dia 24. 24 vai ter aula? Também não, né? Então, anotem aí no calendário de vocês. Então, a Pro retorna com os nossos vídeos, com as nossas aulas, na segunda-feira, dia 25 de maio. E olhem só, o mês de maio já está terminando. Tá bom, turminha? Então, olha só, pintado o nosso calendário, feito as nossas anotações, a gente vai guardar ele, vai deixar ele aqui do ladinho, a Pro vai guardar o dela, para a gente dar início à nossa aula, tá bom? Hoje a nossa aula vai ser de ciências, tá? Então, eu peço que vocês peguem a apostila de ciências de vocês, a apostila nova, tá? A Pro vai pegar a dela aqui, a apostila do segundo bimestre. A apostila do segundo bimestre, nós vamos dar início aqui, ó, nessa unidade 2, na página 89. Procurem a de vocês, pra gente fazer junto. Então, vamos lá. O tema da nossa unidade é os seres vivos e o ambiente. Muitos artistas retratam a natureza tal como ela se apresenta, sob a luz do sol ou à noite. Agora, observe as obras de artes de dois importantes artistas plásticos, para então responder à pergunta abaixo. Então, se vocês observarem, olha só, nós temos duas obras de arte, tá? Qual é a diferença? O que vocês observam aqui, ó, olhando nela de imediato, o que chama a atenção? As duas estão no mesmo período? Essa aqui de cima, ó, ela parece que está o quê? De dia ou de noite? De noite, né? E essa aqui de baixo? Ela parece o quê? Ela está com a luz do sol ou ela está à noite? Ela está com a luz do sol, né? Então, uma obra foi retratada no período da noite e uma obra foi retratada no período do dia, durante o dia, tá? Então, essa é a diferença das duas obras, certo, turminha? Mas aí, olha só o que eu quero saber de vocês. Vocês lembram que no bimestre passado, nós aprendemos lá na apostila de história sobre o movimento que o planeta Terra faz? Porque a gente tem o dia e a gente tem a noite, não é isso? Mas como que isso acontece? Porque às vezes a gente não fala assim, Pro, meu amigo está morando lá no Japão e lá ele fala que quando aqui está de dia, lá está de noite. Vocês lembram como isso acontece? Para existir o dia e a noite, nós precisamos o quê? Alguém lembra? Nós já aprendemos. Então, olha só. Nós temos aqui o nosso planeta Terra, certo? E ele faz dois tipos de movimento, o planeta Terra. O primeiro que a gente vai ver é o quê? É o movimento de rotação. Lembra o movimento de rotação? O movimento de rotação é a volta que a Terra dá em torno dela mesma. Vocês lembram? E quanto tempo demora mesmo essa volta? 24 horas. Então, o que acontece? O Sol está aqui. O Sol, ele sai do lugar? É o Sol que fica rodando? Não, né? O Sol permanece lá, no mesmo lugar. Quem está girando é o planeta Terra. E o que acontece? Na volta que ele está dando, olha só, se ele está parado aqui, vai estar de dia. Essa parte do planeta Terra vai estar de noite.
Por isso existe o dia e a noite. Porque se ele demora 24 horas para dar essa volta, quando de um lado do planeta Terra está de dia, do outro lado do planeta Terra vai estar de noite, tá? Por isso que alguns países a gente tem bastante horário, né? Dá bastante diferença no nosso horário, com o nosso horário. Porque dependendo de onde está localizado esse país aqui no nosso planeta Terra, ele vai ficar com um horário diferente que o nosso. Às vezes o nosso vai ser dia e o dele vai ser noite, tá? Porque ele pode estar do outro lado aqui do planeta Terra. Então esse movimento, como é que ele chama mesmo? Rotação, tá? É um movimento de rotação. É a volta que a Terra dá em torno dela mesma, tá bom? E aí depois a gente tem um outro movimento, vocês lembram? É um movimento de translação. O movimento de translação, ele demora quanto tempo para acontecer? Quem lembra? Então, o movimento de translação, ele demora 365 dias e 6 horas para acontecer. O que é o movimento de translação? Translação é a volta que a Terra dá em torno do Sol, tá? Essa volta que ela dá em torno do Sol vai demorar exatamente um ano. Mas como são 365 dias e 6 horas, o que acontece? Não tem ano que a gente tem o mês de fevereiro com um dia a mais? Então, são os anos bissextos. É por causa dessas 6 horas, tá? Então, o movimento de rotação é a volta que a Terra dá em torno dela mesmo, que é responsável o quê? Pelo dia e pela noite, que dura 24 horas. A translação é a volta que a Terra dá em torno do Sol, tá? Que aí já demora quanto? Exatamente um ano para ela dar toda a volta. Tá bom, turminha? Então aí, olha só, o que ele pergunta para vocês aqui embaixo dessas obras. Qual a influência da luz e calor do Sol sobre a superfície da Terra? É importante a luz do Sol? O que precisa ter para que o nosso planeta receba a luz do Sol? Que a Pro acabou de explicar, né? Qual o movimento que precisa existir para que ele consiga receber essa luz do Sol? E essa luz do Sol, ela é importante para o nosso planeta Terra? Será que a gente sobrevive sem a luz do Sol? Então aí vocês vão responder aqui para mim, tá? Aqui embaixo. Aí depois nós vamos passar para a página 90, turminha. É essa página aqui, ó. Tá bom? Na página 90, olha só o que ele está falando para a gente. Estrela, Sol e planeta Terra. O Sol é a estrela mais próxima da Terra. Ela é muito quente, brilhante e muito grande em relação aos planetas que giram ao seu redor, por caminhos que chamamos de órbitas. Além da iluminação, o Sol é o astro que irradia calor, energia no espaço e assim aquece os planetas, permitindo a vida na Terra. Olha só então aqui, o que ele falou pra gente? Que o Sol, ele é o quê? Ele é um planeta? Não, então vocês têm que gravar bem isso. O Sol é uma estrela, tá? Então o Sol é uma estrela e ela fica o quê? Ela fica aqui parada, né? E aí, olha só, quem compõe aqui, olha só o que ele falou pra gente, ó, os planetas. Vocês conhecem os planetas que fazem parte do nosso sistema solar? Esses planetas aqui, ó, todos eles fazem o quê? A volta em torno do Sol, tá? Tá vendo aqui, ó? Todos eles, olha, eles fazem a volta em torno do Sol. Então, nós temos no total 8 planetas, tá, turminha? Então, olha só. Nós temos aqui o mais próximo do Sol é Mercúrio, depois nós temos Vênus, depois nós temos o planeta Terra, que é onde nós moramos, o nosso planeta. Depois a gente tem Marte, Júpiter, Saturno, Urano e por último Netuno.
tá? Então, esses são os 8 planetas que compõem o sistema solar, tá? E o Sol, que é a estrela, ela é responsável por quê? Por transmitir luz e calor a todos eles, tá, turminha? Então, o Sol é o quê? É uma estrela, tá? O Sol é ele que gira em torno dos planetas? Não, os planetas que giram em torno do Sol, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Olha só. Nas imagens a seguir, podemos ler sobre características que tornam esse astro essencial à vida em nosso planeta. Então, vamos ver por que o Sol ele é tão importante para a nossa vida? Então, olha só, aqui ele está dizendo, ó, turminha, nesse espacinho aqui que a Pro está lendo agora, tá? A luz e o calor solar proporcionam a liberação do oxigênio pelas plantas e algas. O oxigênio é um gás essencial para a respiração da maioria dos seres vivos. Então, se a gente não tiver o oxigênio, a gente não consegue respirar, né? Então, por isso é tão importante. Depois, através da luz do sol, a nossa pele produz a vitamina D. Ela é substância fundamental para a saúde dos seres humanos. Então, assim, através da luz do sol, a gente recebe a vitamina D. Para que ela é importante, a vitamina D? Ela vai auxiliar nos nossos ossos, né? Ela é muito importante para a gente. Então, por isso é importante a gente receber também a luz do sol, tá bom? Depois, olha só, o sol ilumina e aquece o planeta Terra. Sem ele, tudo seria escuro e gelado. Vocês já imaginaram se não existisse o sol? A gente ia viver no escuro sempre e gelado, né? Porque além do sol iluminar, ele aquece, né, turminha? Então agora, para simplificar um pouquinho a nossa aula, para dar um exemplo para vocês, a Pro separou um vídeo também falando sobre a importância do sol, tá bom? Então a Pro vai passar para vocês agora um videozinho, vou mandar aí para vocês um videozinho. Ele está explicando um pouquinho sobre a importância da luz do sol, sobre para que o sol serve na nossa vida, tá? Para fazer um resuminho disso que a Pro falou aqui para vocês. Então vocês vão assistir o vídeo e aí depois a Pro volta para dar continuidade nas nossas atividades de ciências. Até já!